Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo de número 9. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. E o versículo de número 9. Se podemos ler o texto, diga amém. O texto diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos no 3, todo mundo junto? 1, 2, 3. Peraí. Vamos de novo, vamos voltar de novo, todo mundo é no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Queridos irmãos, nessa noite nós iremos falar sobre o seguinte tema: o segredo para uma vida próspera. Eu não tenho dúvidas, se você colocar em prática o que nós iremos falar aqui essa noite, a sua vida muda, irmão. Não tem como dar errado. Sabe aquela receita de vó, que é só você seguir certinho e no final dar o resultado? É a mesma coisa. O que eu vou falar aos irmãos aqui essa noite, se você colocar em prática, se você chegar em mim e falar assim: pastor, eu coloquei tudo em prática e não resolveu, eu deixo de ser pastor. Agora, se você colocar em prática, você vai ver a mudança na sua vida. Pastor, qual que é o segredo para ter uma vida próspera? Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. A prosperidade, quando nós analisamos biblicamente, a prosperidade não está ligada apenas ao dinheiro, a bens materiais. A prosperidade tem em um de seus requisitos os bens materiais, isso é fato, mas não é o todo. Viver uma vida próspera vai além de ter fartura. Vida próspera vai além de ter estabilidade financeira, vai muito além disso. E talvez alguém se pergunta: mas o que tem a ver o texto que o senhor leu com o tema do culto de hoje? Tem tudo a ver. Porque esse texto aqui que nós lemos, ele é frequentemente utilizado de forma equivocada. Você já ouviu, alguém já falou para você, depois que você passa por uma decepção, depois que você passa por um problema, depois que você passa por uma dificuldade, talvez você já ouviu de alguém: fica tranquilo, a glória da segunda casa será maior. Se bem que alguns não citam nem o versículo correto, porque não é a glória da segunda casa, é da última casa. Você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes, irmãos. Algumas pessoas utilizam, virou até um jargão. Fica tranquilo. A perca que você teve agora, Deus vai dar a mais, vai dar além do que você perdeu, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Mas o texto não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. E é minha responsabilidade como pastor instruí-los a respeito dessas coisas. Irmãos, o que tem de versículo que as pessoas interpretam de forma equivocada, e existe uma regra básica para a interpretação bíblica. Me pergunte qual, pastor? Para que você tenha a interpretação correta de um versículo, de um trecho da Bíblia, você precisa recorrer ao seu contexto. Se você entender o que se passa no todo da história, você não vai tirar conclusões precipitadas ou equivocadas de tal versículo. Muitas pessoas
interpretam esse versículo de forma equivocada, porque eles tiram esse versículo do contexto. Só que eu quero nessa noite que os irmãos entrem comigo para entender o porquê que o profeta Ageu entregou essa mensagem ao povo de Judá. Quem está comigo diz amém. Amém. Preciso de sua atenção. Em primeiro lugar, irmãos, Deus estabelece Israel como uma grande nação. E o seu rei é Davi. Davi foi quem organizou o reino. Davi foi quem organizou a nação de Israel naquele aglomerado de pessoas. Em seguida veio o seu filho Salomão. Então Davi, ele consolida o reino e Salomão constrói o primeiro templo em Jerusalém. Quem entendeu diz amém. Então Davi consolida o reino e o seu filho Salomão constrói o templo em Jerusalém. Esse templo aqui, irmãos, é um templo que era uma das maravilhas do mundo antigo. Era um templo de extremo luxo de sua época, cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, de metais preciosos, sem contar o tamanho da estrutura. Quem olhava ao templo de Salomão ficava deslumbrado com tamanha glória. Irmão, riqueza para aquele templo não era problema. Só a oferta que Davi fez do seu tesouro pessoal para investir, para fazer as paredes do templo, era o equivalente a mais da metade da reserva de ouro do Brasil atualmente. Aleluia. Só para você ter ideia da riqueza desse templo. Davi fez uma oferta para a construção do templo, e o que Davi deu de sua riqueza pessoal equivale a mais da metade da reserva de ouro do Brasil. Consegue entender o tamanho? Agora você imagina o templo construído de ouro. Todos os utensílios do templo de ouro. Por intermédio de Salomão, esse templo foi construído. Só que depois que Salomão morre, o reino de Israel, a nação de Israel se divide. Reino do norte, reino do sul. No reino do norte foi chamado de Israel e tinha como capital Samaria. Já o reino do sul, que nós chamamos de Judá, tinha como capital Jerusalém. Até aqui, irmãos, até aqui, a nação vive um período de estabilidade. Vive um período de influência. Vive um período onde está tudo correndo bem. Só que acontece um problema. Depois que o reino se divide, conforme o tempo vai passando, o povo, a nação, se desviou de Deus. Mesmo tendo o templo estabelecido em Jerusalém, Judá se lança ao pecado grosseiro, se lança à idolatria, à injustiça, e passa a viver de maneira que desagrada a Deus. Agora, a nação que tinha estabilidade, a nação que foi escolhida por Deus para ser um espelho para as demais nações, está vivendo de forma desordenada, cometendo um dos pecados mais abomináveis perante Deus, da idolatria. Só que Deus, eu já falei aqui que Ele é amor, mas Ele é justiça. Quem lembra diz amém. Como Deus é justo e tem um plano para Israel, Ele vai estabelecer um juízo. Ele levanta alguns profetas, como Ezequiel, Daniel, Jeremias. E a mensagem que esses profetas entregam para a nação é: por causa da idolatria de vocês, Deus vai permitir que vocês sejam governados por uma nação pagã, por uma nação estrangeira. Vocês vão viver durante 70 anos cativos, vivendo como escravos. 70 anos, irmãos. E isso se cumpre quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói os muros da cidade e destrói o templo. Agora pensa comigo. Esse templo, essa grandeza, todo esse ouro, quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, ele destrói esse templo.
E vai muito mais além. Ele pega os utensílios do templo e leva para a Babilônia. Todo o ouro do templo. Irmãos, o templo aqui representa a presença de Deus entre o povo. Só que agora o templo está destruído. A cidade está destruída. E os judeus foram levados para a Babilônia para serem escravos. Esse aqui é o castigo de Deus para o povo que virou o coração contra Deus. Já que vocês estão lançados na idolatria, vocês vão viver durante 70 anos. Irmãos, quantos anos? 70 anos. O templo destruído, a cidade destruída, fora de sua pátria, com o seu culto impedido a Deus por causa da desobediência. Passou-se 70 anos. Quem está comigo diz amém. Eu vou explicar direitinho para você nunca mais interpretar o versículo errado. E se você vê alguém interpretando, você explica. Passou 70 anos. A Pérsia batalha contra a Babilônia e vence os babilônicos. E o rei da Pérsia se chamava Ciro. Esse rei, depois que ele toma a Babilônia, ele permite que o povo judeu volte para Jerusalém e reconstrua o templo e a cidade. Esse rei está dando carta branca, porque o juízo de Deus já se cumpriu, 70 anos. Eles agora estão livres para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo e reconstruir a cidade. Só que note uma coisa, irmãos, no tempo antigo, no Oriente Próximo, construir um templo era reconhecer publicamente uma divindade. Deus, irmãos, aqui não precisava de um edifício. Deus não. Mas o povo precisava demonstrar sua fé. Então, quando eles estão reconstruindo o templo, não é porque Deus precisa de um edifício, não. A reconstrução é um modo do povo mostrar a divindade que ele adora, de quem eles são donos e qual é o Deus que eles servem. Então, peraí, 70 anos cativos, templo destruído, eles voltam para Jerusalém com uma carta na mão. E essa carta está dizendo, nós temos autorização de Ciro para reconstruir o templo e a cidade. E eles começam a reconstrução. Só que note uma coisa, enquanto eles estão reconstruindo, vai surgir alguns embates para eles. E eu preciso que você guarde isso aqui. Porque um dos primeiros motivos, ou uma das primeiras razões para você ter uma vida próspera, é você não dar ouvidos àqueles que querem te desanimar. Eles estão reconstruindo. Só que enquanto eles estão reconstruindo, se você ler Esdras, capítulo 4, verso 13, os povos vizinhos, que era contra Judá, vêm desencorajar o povo, dizendo, para que reconstruir? Vai demorar tempo demais, vai precisar de muito recurso. Só que, irmãos, o povo sabe que tem autorização para reconstruir, sim ou não? Só que eles começam a dar ouvidos àqueles que querem desanimar. É mais ou menos assim. Você diz assim para alguém, vou entrar na faculdade. Aí chega um desses aqui e fala assim, você já passou da idade. Para que fazer faculdade? Perder tempo estudando? Só um exemplo. Outros falam, eu vou trocar de carro, vou pegar um carro melhor, um carro mais novo. Aí tem aqueles desanimadores, falam, para que trocar de carro? Vai entrar na parcela de novo? Para que? Já tá bom, fica com esse aí. São pessoas que não querem ver o seu progresso. Não quer ver você crescer. O pastor Jeremias lá contou lá na sede, e ele estava lá na reunião de obreiro, um senhor de mais de 55 anos, se formou como advogado, pegou a carteirinha da OAB e foi lá testemunhar. Depois dos 50 anos começou a estudar e se formou. Agora pensa comigo, se ele tivesse dado ouvido aos desanimadores, não tinha se formado. Então, a primeira lição para você ter uma vida próspera, não dê ouvidos
ouvidos aos desanimadores. O que esse povo vizinho faz com a nação de Judá? Começa a intimidar os trabalhadores. E começa a desencorajar o povo. Porque assim, tem pessoas que não constroem nada, não ajudam em nada, não participam em nada, só serve para desanimar os outros. Só que eles sofrem essa influência dos povos vizinhos, mas também uma pressão política. Porque os adversários enviam cartas para o rei da Pérsia. Ciro já morreu, é outro rei que está reinando, e os inimigos escrevem uma carta para esse novo rei. Aquele povo que está reconstruindo o templo e a cidade é um povo rebelde. Eles vão se rebelar contra vocês. É melhor vocês impedirem a reconstrução. O que acontece? O rei emite uma carta mandando interromper. O exército do rei da Pérsia vai lá com soldados armados e para, irmãos, a reconstrução. O povo cedeu à influência política e à influência dos desanimadores e pararam a reconstrução. Capítulo 1, verso 2, olha o que o povo disse. Olha o que Deus fala sobre o povo. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, o povo está falando, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A influência externa conseguiu desanimar os reconstrutores da obra. Conseguiu. O problema, irmãos, não é que eles começaram a obra, é que eles começaram e pararam. Segunda lição para você ter uma vida próspera: termine o que você começou. Tem muita gente que se preocupa em começar bem, mas o maior desafio é você terminar bem. Quer ter uma vida próspera? Termine o que você começou. Termine. Eu uma vez comecei a faculdade de teologia, fiz 6 meses e não consegui terminar. Quando foi 2 anos atrás, eu falei, eu vou começar de novo. Já tinha feito seminário lá atrás, mas eu tinha que me formar, quero me formar. Vou começar de novo. Comecei de novo, aí vem o desânimo. Vem o cansaço, aí junta trabalho, junta a igreja, junta as responsabilidades que a gente tem no ministério, junta a família, junta a sua vida pessoal particular, trabalho, vira aquele acúmulo. Por várias vezes eu tentei desistir, só que eu falei, de novo eu vou parar? Até quando eu vou ficar retardando? E tem muita gente que é assim, irmãos, até começa, mas não consegue terminar, no meio do caminho desanima. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de encorajamento para vocês. O Senhor vai te dar graça para concluir o que vocês começarem. Irmão, não tem vida fácil, não tem facilidade. Irmão, alguém aqui é herdeiro de pais ricos? Não? Ninguém. Então a gente não tem vida fácil, irmão. Ninguém aqui nasceu herdeiro. Uns têm mais condições, outros têm menos, mas todo mundo, irmão, tem que se dedicar. Se quiser crescer, se quiser se desenvolver, tem que pagar o preço, irmão, tem que correr atrás. Não tem vida fácil. Só que esse povo desanimou. A obra ficou parada 16 anos. Quantos anos? Aí é nesse cenário que o profeta Ageu aparece. Nesse cenário. Esse é o contexto da história. Eles estão em Jerusalém, com o templo, com a obra parada, e estão desanimados. Só que note uma coisa, Deus vai revelar qual que é de fato o problema deles. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, Ageu capítulo 1, verso 4. Olha o que Deus diz. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas?
Deus faz essa pergunta ao povo por intermédio do profeta. O que significa, pastor? Casas apaineladas. São casas revestidas com madeiras nobres. O que está acontecendo aqui? O povo deixou de trabalhar na construção do templo e começaram a cuidar das suas próprias casas. Quem é que está divertindo o povo aqui? O próprio Deus. Deus está dizendo, em outras palavras, trocando em miúdos, vocês largaram a minha casa, vocês largaram a construção do templo e passaram a priorizar a casa de vocês. Aleluia. Se fosse atualmente, era mais ou menos assim: a igreja caída aos muros e a casa do irmão com porcelanato. Mais ou menos isso. Pastor, é errado investir na nossa casa? Não. O problema foi ter parado a construção do templo. O que Deus está advertindo o povo aqui, não é investir na própria casa. Tem que investir mesmo, tem que morar bem, tem que comer bem, tem que vestir bem, mas não esquecer do templo que precisa ser reconstruído. Olha capítulo 1, verso 9, o que o texto diz: esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, em um sopro dissipei. Isso aqui é Deus falando. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa das suas próprias casas. O que o povo está fazendo? Qual que é o problema do povo? Trocaram a prioridade. E aqui está a terceira lição para você ter uma vida próspera. Não troque aquilo que é primordial. Deus está advertendo o povo assim, ó: vocês trocaram a prioridade. A casa de Deus não é mais prioridade para vocês. A reconstrução do templo não é mais prioridade para vocês. É por isso que vocês estão cuidando só do que é de vocês. Pastor, tem como prosperar na vida sem ter Deus como prioridade? Só que isso aqui trouxe algumas consequências. Porque se você ler Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que tem bênçãos para quem obedece e maldições para quem não obedece. E antes que você me fale assim: pastor, mas é Antigo Testamento, não cabe para nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, o texto diz que toda a escritura, toda o quê? Ou seja, toda a Bíblia, todo o cânon sagrado é apto para ensinar, para admoestar, para instruir. Não é porque é Antigo Testamento que não tem lições para nós. O que está acontecendo aqui, irmãos, é mais do que uma crise financeira. É uma crise espiritual. Aí Deus dá uma palavra para o profeta, capítulo 1, verso 6. Olha o que está acontecendo com o povo. O povo que trocou a prioridade tem de semeado muito e recolhido pouco. Isso aqui é o profeta falando para o povo: ó, vocês estão trabalhando muito e estão colhendo muito pouco. Vocês comem, mas não chega a se fartar. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. O povo está vivendo dessa forma. Olha o que Deus diz ainda no verso 10. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. O povo não está conseguindo mais prosperar, irmãos. Lembra daquela riqueza do templo? Foi construído com o dinheiro do povo, com a contribuição do povo. O povo tinha prosperidade, tinha colheita, tinha rebanho, mas agora não tem mais nada. Por quê? Porque trocou a prioridade. Olha o que diz verso 11. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite.
e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. É Deus, como uma forma de trazer o povo de volta para a prioridade, deixa eles viver uma crise, irmãos. Nem toda crise é um castigo divino. Nem toda crise é um castigo divino. Mas toda crise é uma oportunidade para nós fazermos a seguinte pergunta: Deus, qual tem sido a minha prioridade? Só que o povo não tem essa consciência e Deus permite que eles trabalhem e não tenham retorno, porque trocaram a prioridade. Irmãos, 4 lições aqui para encerrarmos esse primeiro tópico. Primeiro, prosperidade sem propósito gera vazio. Não adianta ter estabilidade financeira se você não tem Deus como prioridade. O vazio continua lá. Seu dinheiro pode comprar um colchão de 30 mil reais, mas não pode comprar o seu sono. Segundo, ativismo não substitui a comunhão com Deus. O povo judeu trabalhava muito, irmãos. Trabalhava muito. Mas o fato deles trabalharem muito não garantia a comunhão com Deus. Pasme com o que eu vou falar agora. É possível você trabalhar para Deus, você desgastar trabalhando para Ele, sem ter relacionamento com Ele. Tem muita gente assim, irmãos. E eu acho que, na minha opinião, esse é o ápice do engano espiritual. É aquelas pessoas que trabalham, que se desgastam, deixa a família, larga tudo, só fica na igreja, só trabalha, mas não tem tempo para se relacionar com o dono da igreja. É normal, irmãos, aqui a correria. Quem hoje em dia não vive na correria? A gente sai do trabalho, vai para a faculdade, sai do trabalho, vem para a igreja, aí tem que levar alguém no médico, tem que socorrer alguém. A gente vive correndo. Mas não podemos trocar, deixar que a correria influencie o nosso relacionamento com Deus. Terceiro, a satisfação verdadeira não depende apenas de consumo. A nossa geração é uma geração consumista. Você concorda? Diz amém. A gente, irmão, vive consumindo. Lançou um celular novo, o nosso já não serve mais. Lançou o 17, né? 17 o último, né? Se lançar o 18 amanhã, irmão. Tem gente que não terminou nem de pagar o 17. Ih, já tem que trocar. Nós somos uma geração consumista. Pegou alguém aqui, né? Vamos lá. Tem gente, lançou um carro novo. Irmão, ele nem terminou de pagar o dele ainda. Quer trocar. Irmão, nada contra, tá? Se pode trocar, troca mesmo. Tem que estar sempre com o novo. Eu não posso, eu tô com 8 aqui ainda. 8 Plus ainda. Não deu para trocar ainda, tem que continuar com ele. Na hora que eu tiver a oportunidade, eu vou trocar. Mas o que eu estou querendo dizer com isso aqui? A satisfação verdadeira não depende apenas do consumo. Por quê? O povo aqui comia, mas não se fartava. Se vestia, mas não conseguia se aquecer. Bebia, mas não conseguia matar a sede. Só que eu amo a Bíblia. Porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Cristo é a resposta para a fome espiritual. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Com muito amor pela sua alma. Não tem como você ter verdadeira alegria. Não tem como você ter satisfação interior fora de Jesus. Você pode morar em Alphaville. Você pode morar na Europa. Você pode estudar em Harvard. Você pode ter o carro do ano. Se você não tiver Jesus na vida, você não tem alegria verdadeira. Quarta lição. Deus usa circunstâncias para despertar reflexões. Porque antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele vai mudar o nosso coração.
Pastor, eu estou numa crise e o senhor não sabe. Mas Deus vai usar essa circunstância para mudar seu coração. Só que note uma coisa. Deus agora vai mandar o profeta entregar uma mensagem. Me pergunte qual? Capítulo 1, verso 8. Subam ao monte e trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O povo estava desanimado, sim ou não? Tinha parado a construção, sim ou não? Mas Deus vai dar uma ordem. Suba para os montes e peguem madeira para voltar à construção. Será que você tem fé para receber essa palavra? Deus não te quer parado. Deus não quer você estacionado. Deus quer você trabalhando na sua obra. Só que eu amo, irmão, Deus é maravilhoso. Porque Deus não apenas dá ordem para o povo trabalhar, não. No verso 12, olha o que acontece. O povo ouve a palavra e temeram. O povo ouve a palavra e temem ao Senhor. Depois que o povo ouve a palavra e teme ao Senhor, verso 13, Deus diz para ele: eu sou convosco, diz o Senhor. Verso 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o povo. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Avivamento. Era um povo parado, o povo sem trabalhar, mas quando eles ouvem a palavra, que temem ao Senhor, Deus fortalece o espírito deles. O avivamento do povo só acontece após eles ouvirem a palavra de Deus e temer ao Senhor. Irmão, quem quer viver um avivamento aqui? Quem quer viver o novo de Deus aqui? Quer receita? Quer receita? Ouça a palavra e temem ao Senhor. Não existe avivamento, irmão, fora da palavra. Deus só aviva o povo, só fortalece o espírito do povo depois que eles ouvem a palavra. Não existe avivamento fora da palavra. Se nós quisermos viver uma vida próspera, viver o novo de Deus, nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. É por isso que eu quero você aqui no culto de ensino, irmão. Eu quero ver você mudar de vida. A minha alegria como seu pastor é ver você prosperar, é ver você crescer, é ver você se desenvolver no ministério, no reino de Deus, na sua vida profissional, familiar. Eu quero ver vocês ir além, mas vai o conselho: ouçam a palavra de Deus e temam ao Senhor. O povo agora está trabalhando de novo, só que agora eles têm uma garantia. Deus diz para ele: eu sou com vocês. Eles agora não estão reconstruindo sozinhos. Estão reconstruindo com o auxílio de Deus. Recebe essa palavra? Quando você tomar uma posição para reconstruir o que você parou, Deus estará com você. Deus vai te dar graça para concluir essa obra. Só que chega o capítulo 2, e eu vou chegar lá, capítulo 2, verso 9, a glória, tá? Vou chegar lá. Enquanto o povo está reconstruindo, isso aqui é muito interessante. Enquanto o povo está reconstruindo, os anciões, os mais velhos que viram o primeiro templo era feito do que, irmãos? Do que, igreja? Esqueceu, eu falei, irmão. O primeiro templo era feito de ouro. Era feito do quê? Só que agora, os anciões estão olhando o novo templo sendo reconstruído, e eles começam a comparar com o templo antigo. Olha o capítulo 2, verso 3. Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, isso aqui é os anciões falando, contemplou essa casa na sua primeira glória? Como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? O que eles estão dizendo?
Para quem viu o primeiro templo, esse templo novo não é nada aos nossos olhos. Por quê? Porque o primeiro templo tinha a Arca da Aliança, o segundo não tinha. No primeiro templo tinha o fogo sobrenatural de Deus, a manifestação da Shekinah de Deus com fogo, mas agora não tem. No primeiro templo tinha a nuvem de glória que descia em cima do propiciatório, mas agora não tem mais. A estrutura do primeiro era rica, era grande, era de ouro, mas agora é menor, é inferior, não é com os mesmos materiais. Aí os anciões estão dizendo, esse templo aí não é nada aos nossos olhos comparado ao primeiro. Só que Deus vai mandar um recado para eles. Capítulo 2, verso 8. Deus diz, minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O fato do templo não ser deslumbrante como o primeiro, não é falta de recurso, irmão. Deus está dando um recado, esse templo é inferior, mas o problema não é falta de recurso. Eu sou o dono do ouro e da prata. Aí chega o versículo que nós lemos. Deus manda o profeta entregar um recado para a nação. Pergunte qual? A glória dessa última casa será maior do que o da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aí peraí. A gente olhando o primeiro templo, e olhando o que está sendo construído agora. Aí Deus fala assim, ó, esse templo agora, a glória dessa última casa, vai ser maior do que a do primeiro. No natural, a gente diria, ixi, vai nada. Henrique, o primeiro tinha ouro. Esse agora não tem. Como que a glória desse vai ser maior do que o primeiro? E eu preciso terminar esse sermão em Cristo. A palavra central do versículo aqui, irmão, quem está comigo diz amém. A palavra central do versículo é glória. Qual que é a palavra central? Só quem ama a palavra vai se alegrar com isso aqui. A glória prometida não seria o ouro ou mármore, mas a manifestação divina. Sabe por quê? Esse templo aparentemente inferior terá mais glória do que o primeiro? Porque séculos depois, Jesus Cristo entraria nele para ensinar lá dentro. No primeiro templo, irmãos, tinha a Shekinah, a glória de Deus, a manifestação da presença divina. Mas nesse novo templo, aparentemente inferior, teria o próprio Deus, na pessoa de Cristo, dentro dele. Eu fiquei imaginando, irmão, enquanto preparava essa palavra. Nos evangelhos, Jesus entra nesse templo, inferior ao primeiro. Ele entra lá e começa a ensinar no templo. Começa a curar pessoas no templo. Quando Jesus entra nesse templo, a profecia de Ageu alcança o seu ápice. Ele disse, a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. Aonde se cumpriu? Quando Jesus entrou dentro dela. Não tinha ouro como o primeiro, não tinha mármore como o primeiro, não tinha riqueza como o primeiro, mas tinha a pessoa bendita de Jesus dentro dele. Deus, ele não estava, irmãos, reconstruindo um edifício em Jerusalém apenas. Deus estava preparando o palco para a chegada do Messias.
Se fôssemos aplicar esse versículo a nós poderíamos dizer o seguinte: por mais que tenhamos recursos, por mais que tenhamos influência, o que tem de mais importante em nós é a presença de Jesus aqui dentro. Por que, pastor? Se cumpriu em Jesus a glória da última casa. Mateus capítulo 12, verso 6. Jesus diz: aqui está quem é maior do que o templo. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Jesus está dizendo assim, ó, João está dizendo sobre Jesus: no templo antigo tinha apenas a manifestação da glória, mas no novo templo nós vimos lá a pessoa de Jesus encarnada, e através dele nós vimos a glória do Pai. Olha o que Paulo diz, segunda carta aos Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, falando a respeito do Espírito Santo dentro de nós, este tesouro em vasos de barro. Paulo diz: temos um tesouro dentro desse vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja dele, de Deus e não nossa. Tem muita gente, olha para cá, já estou concluindo. Tem muita gente, irmão, iludido com conhecimento. Eu conheço pessoas que sabem muito. E não tem problema, sabe? Nós devemos viver, irmãos, em conhecer a Deus. Tem que estudar mesmo, tem que ler mesmo. O problema é quando as pessoas utilizam o que sabe como vaidade. Tem gente que domina melisma, contralto, soprano. Eu não entendo de música, só sei esses três. Tem muita estética. Tem muita técnica. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: a excelência, o maior tesouro está dentro de vasos de barro. Pode ter o conhecimento que for, irmão, se Jesus não estiver dentro, não vale de nada. Pode alcançar as maiores notas, mas se não tiver Jesus na vida, não vale de nada. Chega, irmão, a gente tem que parar de se impressionar com técnica. Nós temos que parar de se apegar com discurso bonito. O que vale é o testemunho de Cristo agindo em nossa vida. O segredo para ter uma vida próspera é colocar Jesus como prioridade. Prioridade do seu tempo, prioridade do seu dinheiro, prioridade do seu esforço. Ele deve ser prioridade. Aleluia. Experimenta, irmão. Eu te desafio a experimentar viver isso. Evangelista Lucas Cavalcante pregou aqui na sexta, e ele disse algo muito interessante, não sei se você lembra. De fato, nós não temos tempo, porque tempo nós criamos. Só para você refletir comigo, reflita comigo agora, eu já estou concluindo. Tem pessoas, vamos ser direto, nós, ou em algum momento fez, ou a gente ainda tem essa prática. A gente fala assim, ó, amanhã nós vamos para a praia. Tem gente que nem dorme. Já prepara a bolsa. Já prepara tudo. Nem dorme, na ansiedade. Se for para uma praia longe que tem que sair de madrugada, ixi, irmão, já nem dorme. Vou confessar, minha família é assim.
Você não. Tem uma cunhada, irmão, que é assim. Isso é normal, é natural. Mas você observa que para aquilo que nós colocamos como prioridade, a gente se dedica? Você não perde a hora do relógio. Bate lá 3 horas da manhã o despertador, na hora você dá um pulo. Uns acordam até antes do despertador. Sim ou não? Tô mentindo, irmão? Só que a gente fala assim, ó, amanhã tem oração 8 horas da manhã. A gente acorda? Hoje em dia, principalmente para as mulheres, é muito corrido, sim ou não? Principalmente quando a irmã trabalha fora. Que às vezes o companheiro não ajuda, aí tem que trabalhar fora. Tem os filhos, tem o marido, tem a casa, tem a igreja. Muita coisa, sim ou não? Mas você faz, não faz? Não dá conta? Olha os homens agora, para as irmãs não ficassem. Acorda de madrugada. Às vezes trabalha 2 horas do serviço, de casa. Aí ainda tem que estudar. A rotina é intensa para todo mundo, sim ou não? Se nós nos apegarmos a isso, nós iremos a cada vez mais se distanciar de Deus. O que te custa levantar 20 minutos mais cedo e orar antes de sair, irmão? O que te custa? Nós aqui não temos culto todos os dias da semana, não temos. Temos 3 cultos na semana. O que te custa sacrificar, irmão? Mesmo cansado, vir para a igreja, vir ouvir a palavra. Irmão, todo mundo quer mudar de vida, todo mundo quer viver o novo. Mas eu te desafio a se doar um pouco mais, colocar Deus como prioridade na sua vida. Se você colocar Deus na sua vida como prioridade, você vai arrumar tempo. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Eu tenho que sair de casa às 5 horas da manhã para chegar no meu serviço. Eu entro às 7. 5 horas. Eu estava levantando 4h30, me arrumava, orava de 5 a 10 minutos e saía. Só que eu coloquei um propósito no meu coração. Eu falei, Deus, eu vou renunciar ainda mais o meu sono. Eu durmo 4 horas por dia, irmão. O dia que eu durmo muito, eu durmo 5 horas. 5 horas de sono. Depois eu passei a levantar 4 horas. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho vivido isso. Levanto 4 horas, faço o meu devocional. Que Deus quer falar comigo hoje. Vou para as Escrituras. E depois eu oro, falo com Ele. Os meus dias têm sido outros. Eu te desafio a fazer isso. Se sua vida não mudar, irmão, se você não sentir diferença, você pode vir falar comigo. Eu sou o último a sair da igreja aqui, todo culto. Eu não saio correndo, não. Pode chegar em mim e falar, pastor, fiz, não está dando certo, não. Essa palavra que o senhor falou lá não está com nada, não. Agora experimenta. Se esforça um pouco mais. Se dedica um pouco mais para você ver o que Deus vai fazer, irmão. Último ponto para ter uma vida próspera. Aleluia. Colocar Jesus como prioridade. Aí agora eu vou falar palavras de Jesus. Porque a solução apresentada por Ageu não foi trabalhar menos. Ele não falou para o povo, vocês precisam trabalhar menos, não. Mas colocar Deus como o centro da vida. Mateus capítulo 6, verso 25. Vamos ler todo mundo junto? Isso aqui é Jesus falando. Lembra que a nação de Israel não estava tendo satisfação nas coisas corriqueiras da vida? Trabalhava, não colhia. Comia, mas não saciava. Lembra?
Olha o que Jesus vai falar sobre as coisas naturais da vida. Mateus capítulo 6, verso 25. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Isso aqui é Jesus falando. Só acompanha comigo e se alegra com a palavra, irmão. Verso 26. Isso aqui é Jesus falando, tá? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Jesus está dizendo assim, ó, os lírios não produzem suas próprias roupas. É Deus quem dá para eles. E nem Salomão, com toda a glória, se vestiu como os lírios. Ele continua, verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, esse é o conselho para ter vida próspera, irmão. Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios, portanto, vamos lá, verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe o que necessita de todas elas. Jesus está falando assim, ó, vocês não precisam se preocupar com essas coisas, porque Deus sabe que vocês precisam. Irmão, Deus sabe que você precisa comprar roupa nova. Deus sabe que você está precisando fazer uma compra lá. Você pode pensar que não, mas nos mínimos detalhes, Deus olha, Deus contempla, Deus sabe a nossa necessidade. Aleluia. Mas aqui vai o segredo. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Esse aqui é um outro versículo que as pessoas interpretam equivocado. Busca o reino, que você vai prosperar. Busca o reino, que você vai andar de carro do ano. Busca o reino, porque você vai sair do aluguel, irmão. Essas coisas vêm do nosso trabalho com a bênção de Deus. Quem entendeu diz amém. O que Jesus está dizendo aqui: se você buscar primeiro o reino de Deus, aquilo que é necessário, aquilo que é basilar, aquilo que te garante sustentabilidade, não vai faltar. Esse é o segredo para ter uma vida próspera. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou ver aqui, irmãos, pessoas contar o testemunho. Eu vou ver. Não sei se vai ser eu contando primeiro, ou se vai ser você contando primeiro, mas uma coisa eu sei: nós iremos nos alegrar com a bênção uns dos outros. Eu quero ver você crescer profissionalmente. E quando você ser abençoado, deixa eu dar um conselho aqui para você. Quando você ser abençoado, vem contar, tá bom?
Pastor, me dá a oportunidade hoje que eu quero contar a bênção que Deus me deu. Você vem contar aqui sua promoção no trabalho. Você vem contar aqui que você saiu do aluguel, comprou seu apartamento, sua casa própria. Você trocou tá de carro novo. Pastor, eu tô de carro novo. Quando eu tiver sem o meu, você vai lá me buscar para vir pro culto. Eu quero ver você crescer, irmãos. Mas vai o conselho: busque primeiro o reino de Deus. Se esforce, irmão. Dê seu tempo. Seja participante nas contribuições. Honre ao Senhor com o que você ganha. E fica tranquilo, se você colocar Ele como prioridade, aquilo que você precisa, Deus cuidará. Palavras do pastor? Não. Palavras de Jesus. Você pode dizer amém por essa palavra? Vamos ofertar?